gente começar, eu queria fazer uma oração por vocês e por nós. Senhor, em nome de Jesus, eu quero colocar agora minha vida nas tuas mãos, Espírito Santo de Deus, que o Senhor me use com poder, que o Senhor use a minha vida, que o Senhor tome o controle agora dos meus pensamentos, das minhas emoções, das minhas vontades, que não seja eu a falar, mas o teu Santo Espírito, que o Senhor venha trazer uma revelação nova, Senhor, para cada uma de nós, que o Senhor venha falar ao profundo do nosso coração, Pai, que os teus tesouros que estão escondidos na tua palavra venham agora, Pai, que o Senhor nos dê a chave para encontrarmos esses tesouros escondidos, Pai, em nome de Jesus. O Senhor diz na sua palavra que o Senhor nos dará. Então, Senhor, nós precisamos da sua sabedoria, do teu conhecimento, da ciência do Senhor agora, para podermos, Senhor, passar essa palavra, Senhor. Mais uma vez eu peço que não seja eu, mas o teu Espírito a falar aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, hoje nós vamos falar de Merabe. Merabe, irmã de Mical. Semana passada nós falamos de Mical, né, a esposa de Davi, a rainha, né, que era para ter um nome de honra, um lugar de honra, mas ela, por causa de uma atitude contra a autoridade espiritual estabelecida por Deus, ela perdeu, né, a honra de ser colocada como rainha em Israel. E nós vamos falar sobre a sua irmã hoje. Bom dia, meninas, glória a Deus. Nós vamos falar hoje sobre a sua irmã Merabe, né? Só recapitulando aqui, nós estávamos falando sobre a história de Saul ainda. Saul já está na idade avançada. O Senhor rejeita Saul como rei e levanta Davi, um homem segundo o seu coração. Despertou os ciúmes em Saul, e Saul, por causa de ciúmes e de inveja, começou a tomar atitudes impensadas, e isso trouxe prejuízo para a nação de Israel, principalmente para os seus filhos. E hoje nós vamos falar sobre isso, as nossas atitudes impensadas que causam um estrago terrível na nossa família. E Merabe foi mais uma vítima do seu pai. Saul teve 5 filhos e Merabe era a mais velha das irmãs, e era um costume na época da filha mais velha ser dada em casamento, antes da mais nova. E Saul, ele manipulou, porque quando chegou, nós lemos tudo isso, está na história de Mical, eu contei com detalhes, né? Mas se você ler a palavra de Deus, lá em 1 Samuel, capítulo 17, no versículo 31, diz assim... o 17 tem Davi lutando com o gigante. Desculpa, é 1 Samuel 18, capítulo 18. Diz assim, a partir do versículo... É que aqui eu cortei, né? Espera aí que eu vou pegar aqui na minha Bíblia. 18. A partir do versículo 12. Saul temia Davi porque o Senhor era com este e se tinha retirado de Saul, né? O espírito estava sobre Saul porque ele era o rei, só que Saul desobedeceu a Deus. Deus tirou Saul, colocou o espírito sobre Davi, o Espírito Santo. E aí Saul começou a temer Davi e ficar com inveja e ciúmes, porque as mulheres exaltavam Davi. Pelo que Saul se afastou de si, versículo 13, e o pôs por chefe de 1000, e ele saía e estava diante do povo. Saul, que sempre queria arrumar um jeito de matar Davi. Então colocou ele na frente do exército. Davi se saía muito bem em todas as suas expedições, porque o Senhor era com ele. Vendo então Saul que ele era sempre bem sucedido, tinha receio dele. Mas todo Israel e Judá amava Davi. Queridos, eu estou lendo isso aqui porque é importante para vocês entenderem o que nós vamos falar aqui. Todo Israel e Judá amava Davi, versículo 16, porque saía e entrava diante deles. Disse Saul a Davi: aqui está Merabe, minha filha mais velha. Eu a darei a ti por mulher, tão somente ser-me filho valente e guerrei as guerras do Senhor. Pois Saul dizia consigo: não seja contra ele a minha mão, mas sim a dos filisteus. Ou seja, eu não vou matar. Você vê, quando a pessoa está movida por inveja e ciúmes, ela se torna o quê? Manipuladora. Manipuladora. Por quê? Porque ela quer de qualquer maneira destruir o alvo da inveja dela.
A inveja não é você desejar o que a pessoa tem, é você desejar que essa pessoa não tenha. Isso é inveja. Então, quando você tem inveja de alguém, você, no seu inconsciente, você quer que aquela pessoa suma da tua vida, suma do mapa. Então, a pessoa que tem inveja, ela vai fazer de tudo para destruir a vida do alvo da inveja dela, né? Ciúmes e inveja caminham bem lado a lado, né? Mas tem pessoas que, por exemplo, a inveja é bem diferente da admiração, mas a admiração caminha lado a lado com a inveja. Você pode admirar uma pessoa, mas a partir do momento que aquela pessoa não te dá bola, não liga pra você, aquela pessoa te evita, aí começa a surgir um sentimento de inveja. É impressionante como funciona a alma humana quando você está na sua carne, quando você dá vazão para a sua carne. Então, no inconsciente, Saul sabia, eu vou dar a filha mais velha. Mas ele fala assim para Davi, olha, mas você vai ter que ser valente e guerrear as guerras do Senhor, porque ele pensava assim, eu não vou ser o alvo da destruição, porque o povo ama Davi. Se eu matar Davi, as pessoas vão passar a me amar, a me odiar. Então, que sejam os filisteus que matem ele, né? Então você vê que Saul já estava planejando aqui uma maneira de matar o rei Davi. Então, versículo 18, respondeu Davi a Saul, quem sou eu e qual é a minha vida e a família de meu pai Israel para vir a ser genro do rei? Mas ao tempo que Merabe, filha de Saul, devia ser dada a Davi, ela foi dada por mulher a Adriel, meolatita. Por quê? Mical, a outra filha, versículo 20. Mical, a filha de Saul, amava Davi. E sendo isso anunciado a Saul, pareceu bem aos seus olhos. Então, Saul manipulou mais uma vez. Ele deu a sua filha mais velha, que seria a herdeira do trono, se casasse com outro homem, né? Esse homem assumiria o trono no lugar de Saul. Então ele já começou a maquinar. Não, eu vou tirar ela da sucessão. Como Mical está apaixonada por Davi, eu dou Mical no lugar dela, né? E aí tudo bem, esse homem nunca vai assumir o trono. Olha só como ele estava maquinando. Acontece que Deus já sabia de todas essas coisas. Deus sabe de todas essas coisas. Queridos, presta atenção. Deus sabe de todas as coisas. Sabe por quê? Não é que está tudo escrito nas estrelas e que está tudo previsto. Não. O tempo de Deus é diferente do nosso. Para ele não tem tempo. Para nós a gente tem o tempo. Só que ele vai para o futuro, ele volta para o passado. Ele vê todas as coisas antes da gente ver. Mas ele anuncia as coisas que vão acontecer para aqueles que ele ama. Presta atenção nisso, queridos. E ele cuida daqueles que lhe são fiéis, sabendo do que vai acontecer, porque ele te deu livre-arbítrio. Então, sabendo o que vai acontecer na tua vida, o Senhor já começa a preparar um grande livramento para você. Amém. Presta atenção nisso que eu estou te falando. Oh, glória. Porque Deus, ele é o criador do tempo. Ele está fora do nosso tempo. Aleluia. O tempo dele é totalmente diferente do nosso. À medida que você vai saindo do planeta Terra, o teu tempo passa a ser outro. Você sai fora do teu tempo ali, que está girando em torno do Sol, o planeta. Então, Deus está fora, ele já sabe tudo. Ele já sabe como nós vamos morrer, as pessoas que vão nascer, ele sabe tudo. Né? Amém. Mas ele está sempre disposto, com a mão estendida para nos ajudar, para nos proteger, para nos guardar. Aqueles que lhes são fiéis, aqueles que procuram ter uma vida justa e correta diante do Senhor. Aqueles que entregaram a sua vida a Jesus Cristo. O Senhor os guarda e os livra de todo mal. Amém. Sempre. Oh, glória. Então, vamos aqui, versículo 20. Mical, a outra filha de Saul, amava Davi, sendo isso anunciado a Saul, pareceu bem aos seus olhos. Disse Saul, eu a darei a ele para que lhe sirva de laço, para que a mão dos filisteus venha a ser contra ele. Pelo que Saul disse a Davi, com a outra serás hoje o meu genro, com a Mical, né? Então, aí ele já começa aqui uma manipulação, não vou entrar nisso aqui, mas ele... versículo 22, Saul deu ordem aos seus servos, falar em segredo a Davi, vai lá no cantinho, né? Fala para ele o seguinte, olha, o rei tem afeição por ti, e todos os seus servos te amam, agora consente em ser genro do rei. Então Saul estava planejando uma coisa, mas Deus tinha outra para Davi, né? Conta a história que Saul por 3 vezes quis matar o rei Davi, né? E Davi sempre escapava, porque a mão de Deus estava com ele. Davi nunca levantou a mão, a voz contra o ungido do Senhor, porque ele sabia que Saul ainda estava na liderança, ele ainda era um rei. Então a gente aprende muita coisa com essa história.
E aí nós vamos falar hoje de Merabi. Nós já falamos de Mical, que Mical casou apaixonada. Mical livrou Davi das mãos de Saul, né? Escondendo Davi, depois fazendo com que ele fugisse pela janela. Enfim, mas no final da vida, Mical desonra o rei e perde a bênção de ser mãe. Ela ficou estéril por ter desonrado o rei. Como é importante nós honrarmos aqueles que Deus estabeleceu como autoridade na nossa vida. E isso começa na nossa infância com os nossos pais. A Bíblia já tem um mandamento, daqueles 10 que Deus deu, tem um mandamento: honra teu pai e tua mãe para que prolongue os seus dias na terra. Então obedecer pai e mãe é fundamental. Mulheres, depois que vocês casam, a tua obediência sai do teu pai e da tua mãe e passa para o teu marido. Então a tua submissão é para ele. Não que você vai ser capacho dele, escrava dele, mas você vai andar sob uma missão. Você tem que entender que você tem alguém sobre você para que te dê a palavra final. E isso é bênção nas vidas das que são casadas. As que não são casadas, tem Jesus como seu marido, né? E tem pastores também que cuidam, né? Que fazem essa proteção espiritual. Agora, todos nós nesta terra, o Senhor Jesus nos deu o quê? Pastores para cuidar de nós. E isso é bíblico, né? Eu fiz até um quadrinho ali com os meus filhos proféticos, né? Com esse texto: vos darei pastores segundo o meu coração para guiarem vocês, apacentarem vocês. Está lá no livro de Ezequiel. O Senhor já estava prometendo, né? Sobre os pastores. O sumo pastor é Jesus Cristo. Mas nós nesta terra precisamos de pastores que nos apacentem, que nos guiem, que sejam a voz de Deus para nós. Amém, queridas? Amém. Então, Merabi, primeiro ela foi rejeitada pelo próprio pai, ela foi manipulada. Ela tinha que ser a esposa de Davi, pela linha sucessória. Mas pela manipulação de Saul, ela foi tirada disso. O tempo passa, vou desligar aqui. O tempo passa, Saul perseguindo Davi para o matar, Davi fugindo das mãos de Saul, mas chega o tempo em que houve uma guerra. Morre Saul, morre todos os seus filhos homens, só ficou Isbosete, porque Isbosete, que era o caçula, ficou no lugar do rei por 2 anos, né, de Saul. E foram anunciar para Davi, né, que Saul já estava morto, que ele já poderia voltar, né? Já contei essa história semana passada. Ele volta, mas ele quer Mical, né, de volta e tal. E o tempo passa, Mical desonra Davi, fica estéril pro resto da vida e conta a história. Isso está na Bíblia, só que foi mudado, né? Porque eu vou fazer um parêntese aqui. Os maçoretas, que são aqueles escribas que eles copiavam a Bíblia, né? A Bíblia ela não tinha xerox naquela época. Então alguém tinha que copiar, ele tinha que ser fiel. E Deus fala, né? Não tinha copiadora, xerox é uma coisa antiga, né, gente? Não tinha copiadora naquela época. Então, a pessoa tinha que copiar todos os textos. E Apocalipse, o Senhor fala claramente, aí daquele que tirar um tio, né? E lá nos maçoreiros, nas cópias, está escrito que Mical, né, aqui no versículo 20, capítulo 21, versículo... Só um minuto. 2 Samuel, capítulo 21, versículo 8, diz assim: mas tomou o rei dos filhos de Rispa, filha de Aiá, que tinha de Saul, e a Arnone e a Mefibosete, como também os 5 filhos da irmã de Mical. Ele não cita Merabi aqui, ele cita a irmã de Mical. Os maçoretas, né, aqui fala filha de Saul, que tivera de Adriel, filho de Barzilai e Meolatita. Então, ele fala aqui os 5 filhos da irmã de Mical. Mas, na verdade, os maçoretas copiaram como Mical. Por quê? Mical era estéril e ela cuidou dos filhos de Merabi. Isso é muito importante para nós falarmos de Merabi. Mical era estéril e cuidou dos filhos de Merabi. Por quê? Merabi morreu cedo. Merabi morreu... a gente não sabe como ela morreu, mas a história conta que ela morreu cedo e os filhos eram pequenos. Depois que ela teve os 5 filhos, a irmã dela, Mical, que cuidou deles para Merabi, né? Então, olha só que história essa moça viveu.
Primeiro ela foi recusada, mas foi algo tremendo Deus fez com ela, né? Ela foi dada em casamento para os outros, né? E aí aconteceu, para o outro, né? Para Adriel, mas aconteceu uma coisa aqui. Os gibeonitas, presta atenção, isso tudo faz parte porque eu quero finalizar com uma mensagem para vocês. Os gibeonitas, que era um povo que estava em paz com os israelitas, porque Josué tinha feito um acordo com eles lá no passado. Josué, muitos e muitos séculos antes, Josué fez um acordo com os gibeonitas de ter paz entre eles não matarem os gibeonitas e os gibeonitas também não provocarem o povo de Israel. Eles seriam como se fossem os empregados dos israelitas. Eles estariam ali trabalhando para os israelitas em troca de paz. Eles podiam plantar e colher na terra deles e não teriam nenhum problema. Porque naquela época, queridas, era guerra por conquista de terras. Então, os israelitas tinham uma ordem do Senhor de conquistarem as terras e destruírem os inimigos, porque os inimigos eram pessoas cruéis, eram pessoas que praticavam coisas abomináveis. Mas os gibeonitas entraram num acordo e por todos esses anos estava acontecendo esse acordo. Só que Saul, sabendo disso, Saul sabia, ele tinha ciência disso, ele manda atacar os gibeonitas. E aí o que acontece? Os gibeonitas vêm e reclamam isso, né? Então, aqui esse texto que nós lemos, em 2 Samuel, capítulo 21, eu vou ler para vocês entenderem. 2 Samuel, capítulo 21, diz assim: E houve nos dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos. E Davi consultou ao Senhor e o Senhor lhe disse: É por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas. Ou seja, ele quebrou uma aliança, né? Saul era um homem violento, era um homem que saía matando todo mundo. Josué tinha feito um acordo de paz e os gibeonitas estavam respeitando esse acordo. Eles estavam em paz com o povo de Israel, mas Saul foi lá e atacou. E o que aconteceu? Como castigo por causa desta quebra de aliança, queridas, um dia eu vou falar para vocês sobre quebra de aliança. Quando você faz uma aliança com alguém e quebra, vem consequências sérias, não só para vocês, mas para sua descendência, para os seus filhos, né? Quando você quebra uma aliança, não só no casamento, mas qualquer tipo de aliança que você faz com alguém. Hoje em dia, né? Antigamente, bem antigamente, eu lembro que meu pai falava: a minha palavra basta, eu dei minha palavra, eu vou lá e vou cumprir, né? E hoje em dia não, hoje em dia o negócio está totalmente perdido. Hoje em dia você dá a palavra, você tem que assinar no cartório e mesmo assim os advogados vão dar um jeito de quebrar aquilo ali, de desfazer aquilo ali. Mas antigamente não, e Deus honrava. Tanto é que Deus fez aliança conosco através de Jesus e ninguém pode destruir isso, a não ser que você rejeite essa aliança. Mas a partir do momento que você faz uma aliança com Deus através de Jesus Cristo, entregando a sua vida para Ele, você é salvo e ninguém pode roubar a tua salvação. Vocês estão entendendo, queridos? Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele promete. E Ele quer isso de nós. Você que é salvo em Jesus Cristo, que tem Jesus como seu Senhor e Salvador, você que anda com Deus, você tem que manifestar o caráter dele. Você tem que manifestar o caráter de Cristo na sua vida, porque nós fomos feitos à imagem e semelhança. O homem perdeu isso por causa da desobediência, mas nós que temos Jesus, nós restauramos isso de volta e nós temos que manifestar o caráter de Deus. Então, aquilo que você diz, Jesus falou, o que você disser tem que ser sim, sim, não, não, né? Então, o Saul, ele tinha uma casa sanguinária, ele era um homem violento, e ele foi lá e matou os gibeonitas. Versículo 2, então chamou o rei aos gibeonitas e lhes falou: ora, os gibeonitas não eram filhos de Israel, mas do restante dos amorreus e dos filhos de Israel lhe tinham jurado. Porém, Saul, no seu zelo à causa dos filhos de Israel e de Judá, procurou feri-los, né? O rei aqui, no caso, era Davi. Então, Davi chama o rei dos gibeonitas, porque Deus falou com ele. Deus falou: olha, houve uma quebra de aliança, e essa quebra de aliança trouxe fome para Israel. Vocês estão passando 3 anos de fome por causa dessa quebra de aliança. Vocês vão ter que se ajeitar lá com eles. Vocês vão ter que ir lá fazer alguma coisa. E Davi foi. Versículo 3. Disse, pois, Davi aos gibeonitas: que quereis que eu vos faça? E que satisfação vos darei para que abençoeis a herança do Senhor, né? Ou seja, ele foi
procurar a paz com ele de volta para ter a chuva novamente. Deus reteve a chuva dos céus por causa de uma quebra de aliança. Queridos, isso é muito sério. Presta atenção no que eu estou falando, isso é muito sério. Quebra de aliança traz seca na nossa vida, traz chuva na nossa vida. Falta de chuva, falta de bênção, né? Porque chuva na palavra significa bênçãos do céu. Então os gibeonitas, versículo 4, lhe disseram: não é por prata nem por ouro que temos questão com Saul e com a sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel. E disse ele: que é, pois, que quereis que vos faça? Pelo amor de Deus, nós queremos chuva, fala aí o que a gente tem que fazer. E disseram ao rei: o homem que nos destruiu e intentou contra nós de modo que fôssemos assolados, sem que pudéssemos subsistir em termo algum em Israel, de seus filhos, presta atenção, de seus filhos se nos deem 7 homens, para que os enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. E disse o rei: eu os darei. Uau! Porém o rei Davi poupou a Mefibosete, filho de Jonatas, porque Davi era muito amigo de Jonatas. Jonatas, quando eles começaram uma amizade, eles ficaram como irmãos mesmo. E ele fez uma promessa, né, que a família dele não seria destruída, que não ia ser tocada, que ele ia proteger a família de Jonatas. Então, ele poupou a Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento do Senhor, que entre eles houver, entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Mas tomou o rei os 2 filhos de Rispa, semana que vem nós vamos falar sobre ela, Rispa, história forte, poderosa também, né? Os 2 filhos de Rispa, filha de Aiá, que tinha tido de Saul. Saul teve uma concubina chamada Rispa, com que teve 2 filhos. E Arnone e a Mefibosete, que se chamava também Mefibosete, não é o de Jonatas, não. Como também os 5 filhos da irmã de Mical, de Merabe, que Mical criou, filha de Saul. Então olha como Mical sofreu. Além dela não gerar filhos para Davi, né, falando da outra, da semana passada. Além dela não poder gerar filhos, porque ela desonrou, ela ainda teve que cuidar dos filhos da irmã e ver esses filhos morrerem. Ela criou como se fosse filho dela. Imagina a dor de uma mãe perder seus filhos, né? E aí, que tivera de Adriel, filho de Barzilai, 5 filhos. Merabe teve 5 filhos. E os 5 foram enforcados por causa de um pacto mal feito de Saul, de uma quebra de aliança, por causa que Saul matou os gibeonitas. Então, eles não queriam, os gibeonitas não queriam uma vingança contra o povo de Israel, porque eles sabiam que o povo de Israel tinha paz com eles, mas contra Saul. Saul não estava mais vivo, então eles queriam morte para a descendência de Saul. Olha que coisa triste. E os entregou, versículo 9, nas mãos dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte perante o Senhor. E caíram estes 7 juntamente, e foram mortos no dia da cega, nos dias primeiros, no princípio da cega das cevadas. Semana que vem nós vamos falar de uma mulher maravilhosa, né? A Rispa, que perdeu os filhos também, mas teve uma outra atitude. Porque Deus sabe quem Ele escolhe. Querida, se Deus está te dando uma prova, é porque Ele sabe que você vai suportar. Deus recolheu Merabe para que ela não passasse por esta dor. Olha só. O que eu vou falar sobre isso hoje, né? Sobre as coisas, os caminhos de Deus são mais altos que os nossos. Os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos. Às vezes a gente perde pessoas na nossa vida, né? Porque Merabe, por que eu contei toda essa história de Merabe, dos maçoretas, que a Mical cuidou dela? Isso aqui não está na Bíblia, mas é história. Para vocês entenderem, coitadinha da Merabe, né? Por que o nome dela é citado aqui também, né? Merabe. Porque Merabe, querida, significa abundância. Abundância, meu Deus. Uma mulher cujo nome significa abundância é rejeitada na linha sucessória. Era para ela ter se casado com o rei, não casou, foi dada para outro. E ainda perde os 5 filhos de uma vez. Queridas, o Senhor, nosso Deus não é Deus de confusão. Amém? O Amém. Nosso Deus é um Deus fiel, um Deus maravilhoso que cuida dos seus. Qual era a abundância de Merabe? Merabe era uma mulher abundante em obediência, em submissão.
E a obediência ao rei, a submissão a ele, trouxe para ela um grande livramento. Um grande livramento. Você já pensou, porque eu converso com pessoas que perderam seus entes queridos, né? E eles falam assim, eu queria ter morrido no lugar dele. Principalmente filho. Por que Deus não me levou? Né? Porque a ordem natural das coisas é os filhos enterrarem os pais. E não os pais enterrarem os filhos. Que dor horrível deve ser essa. A perda de um filho. É uma dor absurda. Uma dor, misericórdia. Né? A gente não deseja para ninguém, também não quer passar por essa dor. Então você imagina a Merabe tendo que passar pela perda de 5 filhos. Nossa. Uma mulher que foi filha de um pai manipulador, sanguinário, maligno, que tinha desígnios maus no seu coração, que o intuito dele era sempre matar os outros para fazer a vontade dele. Um homem vaidoso, porque ele era o mais bonito de Israel, ele era o mais alto, diz que dos ombros para cima ele era o mais alto, ele aparecia no meio do povo. Ele era lindo, quem assistiu essa novela aí dos reis, viu, né, que homem que colocaram para representar Saul, né? É verdade. Um homem lindo, que era o Adão, né, da novela Bíblia. Então, era um homem bonito, mas a vaidade subiu o seu coração, né? Ele gostou do poder e passou a perseguir aqueles que se levantavam contra ele. E passou a matar todo mundo e a não consultar mais a Deus, a deixar Deus de lado e começou a achar que ele mesmo era o rei, então as coisas tinham que ser feitas do jeito dele. Mas Deus levanta Davi, né? Um homem segundo o coração de Deus. Então, queridas, Lucas 6:38 diz assim: dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando vos darão, porque com a mesma medida com que medirdes, vos medirão de novo. Merabe foi injustiçado, mas o Senhor as livrou. Porque Deus tinha um plano, queridos. E o plano era que Davi, pela lei dos homens, fosse assumido como rei de Israel. E ele precisava se casar com uma das filhas de Saul. Olha só que lindo, queridos. Como Deus, ele tece, né, a nossa vida. Mas ele nos livra de coisas piores. Merabe fazia parte de um plano de Deus também. Né? Saul fazia parte de um plano de Deus. Mas Deus não deixou essa mulher passar pelo pior da sua dor. Ele a livrou. Eu conheço muitas pessoas que perderam, né, pessoas queridas e questionaram, né, por que, né, que Deus levou, por que Deus fez, porque às vezes Deus precisava tirar essa pessoa para cumprir o plano dele na sua vida. Às vezes aquela pessoa poderia... Eu tenho o exemplo do meu pai, queridos. Meu pai era um homem temente a Deus, fiel a Deus, amava o Senhor, mas ele tinha um pecadinho lá dele, né? Enfim, e Deus precisou levar meu pai antes que ele se perdesse. Antes de meu pai morrer, meu pai estava muito convertido, ele buscava muito ao Senhor e Deus falou para minha mãe que ia recolher o meu pai para que ele não se desviasse novamente. Então Deus levou meu pai. Meu pai está salvo, está com Jesus. Então às vezes a gente perde pessoas e não sabe por quê. Por que Deus fez isso comigo, queridas? Nós precisamos parar de sermos egoístas e pensar só na nossa dor, né? Às vezes a gente só pensa na nossa dor, na dor dos nossos filhos, no nosso ambiente, no nosso meio, e a gente não para pensar que nós fazemos parte de um plano do Senhor, não somente para nós, mas para as nossas famílias, para os nossos descendentes. Então o Senhor, ele permitiu, às vezes ele permite, às vezes até a morte de certas pessoas, porque tudo isso faz parte de um plano. Amém, amados? Um plano do Senhor, um plano que Deus quer cumprir na tua vida, na vida da tua família. Então, amadas, na juventude dela, foi roubada dela os seus sonhos. Ela foi dada a outro homem, ela fez a vida dela. Deus a abençoou com prosperidade, com filhos, com fartura. Mas antes que ela passasse pelo pior da sua vida, Deus a recolheu, né? Então, o nome dela, abundância, foi abundância, eu vejo assim como a abundância da graça do Senhor sobre a vida desta mulher, queridas. Sobre a graça. Hoje a gente não está vendo uma história de vitória de uma mulher, né? Oh, vitória aqui nesta terra. Mas eu sei que ela está descansando nos braços do Senhor, porque ela tinha a abundância da graça do Senhor. Queridos, a graça, ela vai além da misericórdia, né? Porque a misericórdia significa que Deus não nos dá aquilo que merecemos, ou seja, o castigo.
Porque o que a gente merecia era o castigo do Senhor, porque todos nós somos pecadores, todos nós pecamos, né? A graça significa que o Senhor dá aquilo que nós não merecemos, ou seja, a salvação. Então, por amor a essa moça, né, Deus a livrou. Isso chama-se graça. E ela foi abundante nesta graça, né? Ela foi abundante, ela recebeu essa graça do Senhor. Então, essa história de Merabe, hoje vai ser mais rápido, né? Já estou terminando. A história de Merabe nos faz entender que os planos de Deus são bem maiores e mais altos que os nossos. Está lá em Isaías 55, versículo 9. Diz assim a palavra de Deus: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Amém? Amém. Então nós temos que entender isso, queridos. Entender isso e descansar nas mãos do nosso Pai. Amém. O nosso Pai de amor, Ele cuida de nós. Oh, aleluia. Ele sabe o que é melhor. Então você que está passando pela dor de uma perda, querida, creia que Deus está, ou Ele livrou essa pessoa de algo pior que podia acontecer, né? Ele recolheu essa pessoa para poupá-la de algo pior, né? Às vezes sobrevém uma enfermidade muito grande, a gente não sabe explicar e essa enfermidade acaba levando. Né? Nós não temos o controle sobre a vida, nós não temos o controle sobre a criação do Senhor, né? Só Ele tem o controle sobre a natureza, sobre o homem até tenta, mas ele é limitado, né? O Deus deu sabedoria para o homem para tirar a nossa dor, para curar algumas enfermidades, mas quando Deus resolve levar, né? Conheço uma senhora, irmã da Lília, era muito amiga da minha mãe, uma mulher de Deus, uma mulher de oração, só vivia fazendo bem para os outros. Sabe como foi a morte dela, queridas? Ela morava na frente da igreja, a igreja batista que eu sempre vou pregar lá. Ela foi atravessar a rua para ir para a igreja, que ela morava em frente. Ela não olhou para o lado contrário e o ônibus veio e matou ela na frente da igreja. Foi uma morte assim, súbita. Pá! Né? Aí você pensa, meu Deus, uma mulher de Deus, que morte horrível. Por que isso aconteceu com ela? A palavra de Deus diz que a morte, Salmo 116, 15 diz assim: preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. Para nós é feio. A gente não gosta de nenhum tipo de morte. Aí você pode falar, ai, que ela morreu tão lindamente. Tem pessoas que passam por essa graça, né? De ver Jesus antes de partir e ainda falar para os outros. Tudo isso é propósito de Deus. Ai, tô vendo Jesus, eu queria morrer assim, né? Ô, Jesus, eu tô indo, né? E todo mundo vê que eu tô indo para Jesus, né? E porque a vontade dele é soberana. Ele faz como ele quer. Você, ai, Deus foi cruel com essa mulher? Ela nem sentiu dor, queridas. Foi uma batida só, pá. E conta uma vizinha, uma testemunha que viu o acidente, que na hora do acidente, ela viu um grande clarão. Na hora do baque, ela estava na janela assistindo. Ela viu um grande clarão ali, naquele lugar. Ou seja, Deus mandou o seu anjo para recolher a sua filha. Ou seja, ela não sentiu dor, ela foi para a glória. Então, queridas, preciosa é a vista do Senhor. Quando morre alguém que é salvo no Senhor, tem festa no céu. Tem festa, porque é mais um que se juntou a ele. Queridas, hoje a palavra não é aquela coisa de vitória aqui nessa terra, mas é vitória no céu. Amém. A nossa vida aqui, a gente tem que pensar nisso. Jesus falou que há mais sabedoria na casa do luto do que numa festa. Na festa você está lá para se divertir, mas quando você vai num enterro, você olha ali para aquela pessoa que era tão cheia de vida, que está ali sem cor no caixão, gelada, e você olha para você e fala assim, puxa vida, a nossa vida nessa terra, ela é como um sopro. Né? Outro dia eu estava falando com a Margarete, né, que a gente foi num lugar aí, e que eu andava sempre quando era mocinha, e eu voltei no tempo, eu senti até o cheiro, até as sensações, tudo. Falava, olha, eu andava aqui, eu tinha amigo que morava aqui, eu passava pra lá e pra cá, meu Deus, eu voltei. Sabe quantos anos passaram? 40. Nossa! Mas pra mim parecia que foi ontem, né? Sabe por quê? Porque o nosso espírito, queridos, é eterno. O nosso espírito é eterno. Então tudo vai parecer que foi ontem. Agora o nosso corpo tem um fim. Não, eu estou falando tudo isso porque a gente tem que pensar no fim de todas as coisas. A gente tem que pensar na nossa salvação. A gente tem que cuidar do nosso espírito que é eterno. Porque o Senhor já prometeu para nós um novo lar.
uma vida de glória, uma vida sem pecado. Isso é promessa do Senhor. E o que nós estamos fazendo com a nossa salvação? Nós estamos desprezando, preocupados com o nosso dia a dia, preocupados com os nossos prazeres, né, com as lutas que nós temos, e nós esquecemos de alimentar o nosso espírito com a palavra de Deus. Um dia isso tudo vai acabar. E onde você vai passar a tua eternidade? Né? Aonde nós? Só quem é salvo em Cristo Jesus pode estar com o Senhor. Amém? Então, Apocalipse 1:18 diz: ao que vive. E o que vive? Jesus está falando para João: eu vivo, fui morto, mas aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Ou seja, Jesus tem o poder sobre a morte. Ninguém morre sem a permissão de Deus. Ninguém. Amém, queridos? Amém. Então nós temos que aprender a nos conformar, a aceitar. Eu sei que é difícil, porque nós não fomos criados para a morte. Nós somos criados para sermos eternos. Por isso que o nosso espírito é eterno. Por isso que quando você, às vezes você vai para um lugar onde você era criança, você volta a ser criança. Você volta, a tua mente volta naquele lugar como se tivesse sido ontem, queridos. É impressionante, o nosso espírito é eterno. Deus não te criou para morrer. Deus te criou para viver. Então não fica abalado. Não fica abalado quando você perder alguém. Eu sei que é triste para nós a nossa carne, mas procure esse consolo no Senhor. Deus recolheu Merabe para que ela não sofresse a morte dos seus filhos, para que ela não tivesse mais essa decepção. Eu vejo isso como misericórdia do Senhor, graça do Senhor. O nome dela é abundante, ela foi abundante em graça. Hoje ela está numa vida mais que abundante lá no céu. Jesus falou: eu vim para que tenhais vida, e vida com abundância. Essa abundância também é na terra, né? Às vezes nós somos vítimas de circunstâncias, mas em tudo isso Deus é fiel, né? E outra coisa que a gente aprende com a história de Merabe, né? Que as más decisões de Saul trouxeram morte para a sua vida. O egoísmo de Saul, a vaidade de Saul, a soberba, a inveja, o ciúme, esses maus desígnios, as obras que a nossa carne produz, trouxeram morte para a sua família. Então, queridos, quando nós formos tomar decisões, quando você estiver sendo movida para inveja, e vier aquele desejo de manipulação, de querer manipular para que algo aconteça na sua vida de melhor, para satisfazer o teu desejo carnal, para, respira e pensa: o que isso vai trazer para minha família? O que isso vai trazer para minha descendência? Porque as tuas decisões erradas vão afetar diretamente na sua descendência, nas pessoas que te cercam. Então, não dê lugar ao diabo, não dê lugar à obra da sua carne, mas se encha do Espírito Santo. Se encha do Espírito Santo, porque o Espírito Santo vai fazer produzir em você o fruto do Espírito. E eu termino com essa palavra. Qual é o fruto do Espírito? Gálatas capítulo 5, versículo 22. Primeiro eu vou ler as obras da carne, né? As obras da carne são as coisas que nossa carne produz. O que a nossa carne produz se a gente não for dirigida pelo Espírito? São prostituição, versículo 19, impureza, lascívia. Isso tudo se refere à nossa parte sexual. Depois, a nossa parte religiosa, idolatrias, feitiçarias. Quando a gente não tem Deus, a gente vai procurar algo para colocar no lugar de Deus, e a gente começa a idolatrar coisas, pessoas. A gente põe outras coisas no lugar de Deus. E a gente começa a temer essas coisas, temer as pessoas ao invés de temer a Deus. Respeitar tanto que a nossa vida acaba dependendo de coisas, de pessoas, e não a dependência de Deus. Agora, na parte de relacionamentos, né? Inimizades com o teu próximo, inimizades, porfias, brigas, pelejas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, facções, divisões. Isso tudo é causado por quê? Sentimento do quê? De inveja, de orgulho, de soberba, vaidade. Pessoas que querem manipular os outros, controlar, acabam dividindo famílias, acabam dividindo igreja.
A mulher adúltera, o que a mulher adúltera faz? É uma mulher que está com seus impulsos sexuais ativos e é uma mulher vaidosa que só quer satisfazer os seus desejos. Ela destrói uma família por causa do seu desejo carnal. Destrói um lar, né? Então, queridas, isso tudo é obra da carne. Depois ele fala da invejas, né? Também está aqui no versículo 21. E aí da parte moral, bebedices, orgias. São coisas que fogem da nossa moral. Pessoas que bebem até cair, praticam orgias, glutonarias. A mesma palavra para definir orgia e glutonaria é a mesma palavra nos tempos de Roma, nos tempos antigos, até nos tempos de Moisés, quando ele subiu para receber a lei e ficou Josué no lugar e o povo se corrompeu porque ele ficou 40 dias lá em cima. O que eles estavam fazendo? Aqueles orgias. Orgia é estar junto com glutonaria, por isso que Deus fala que glutonaria é pecado, porque eles comiam, até se empanturrar, eles iam para um canto, vomitavam para comer de novo, para satisfazer a sua carne. E depois eles faziam orgias com pessoas, com animais, era uma coisa abominável, por isso que Deus destruiu Sodoma e Gomorra. E hoje em dia tem pessoas que continuam fazendo isso. Isso é obra da carne, mas a boa nova é que quando você tem o Espírito Santo de Deus, quando você entrega a sua vida para Jesus, Jesus te perdoa de todas essas coisas. Quando você decide mudar a tua vida e o fruto, aí você começa a produzir o fruto do Espírito. O que é o fruto do Espírito? É aquilo que sai de dentro de você automaticamente, porque você está tão cheio de Deus, você tem uma vida de busca de Deus, uma vida de adoração ao Senhor, a tua vida começa a mostrar o amor, a alegria, a paz, a longanimidade. O que é a longanimidade? A paciência, né? Longo ânimo. A benignidade, ou seja, a amabilidade. São pessoas educadas, pessoas amáveis, pessoas que tratam bem as pessoas como a si próprio. Pessoas boas, a bondade, que quer fazer a caridade, que quer ajudar o próximo. A fidelidade, a fé, ser fiel a Deus. A mansidão, pessoas mansas que não brigam, que não querem guerra com ninguém, que não querem, que só transmitem a paz, né? Os pacificadores, que são chamados filhos de Deus. E o domínio próprio. O domínio próprio é um fruto maravilhoso. É esse que você tem que pedir para Deus todos os dias. Senhor, me dá domínio próprio. Porque quando você tem domínio próprio, você não pratica as obras da carne. Porque se você praticar as obras da carne, não é só você que vai sofrer. É a sua descendência, as pessoas que estão, que te cercam e que você ama. Amém, queridas? Então, esta foi a história de Merab, uma mulher que foi poupada de uma grande dor na sua vida, de perder os seus 5 filhos. Semana que vem, nós vamos falar de Rispa. Ela perdeu os seus 2 filhos, mas a atitude que ela teve depois disso é uma atitude louvável que vai te ensinar muitas coisas. Amém, queridas? Vamos orar? Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por essa palavra, Senhor. Te agradecer porque o Senhor é um Deus bom que nos ama, que nos protege, que nos livra. E eu peço que em nome de Jesus o Senhor tire de nós todo pensamento egoísta, todo pensamento egocêntrico. Que o Senhor nos faça entender que nós vivemos, Senhor, nesse planeta, não vivemos sozinhas, que nós não somos donas de nada, que nós não somos... que nós não temos tudo aos nossos pés, que nós fazemos parte de um grande plano do Senhor. O Senhor nos deu família, o Senhor nos deu igreja, o Senhor nos deu, Senhor, uma comunidade que possamos conviver em paz, Senhor, que possamos entender que temos que considerar os outros superiores a nós mesmos, Senhor. Que possamos, Senhor, ter esse sentimento, Senhor, altruísta e não egoísta, Pai, nos nossos corações. Ó Deus, ensina-nos com a Tua palavra. Nós te agradecemos porque hoje aprendemos mais coisas com o Senhor. Aprendemos que o Senhor, que é preciosa a sua vista, a morte dos seus santos. Que o Senhor toma para si aqueles que o Senhor quer poupar de tragédias futuras, papai. Ó Deus, eu te agradeço por isso. Te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor escreveu na Tua palavra, porque a Tua palavra é o nosso escudo, a nossa fortaleza. A Tua palavra nos protege. Ó Senhor, venha nos proteger agora de todo o mal, que o Teu Espírito Santo esteja trazendo à luz, Pai, a nossa memória, tudo aquilo que fazemos que desagrada ao Senhor. E que o Senhor, Pai, nos encha da Tua presença, que o Senhor nos encha da Tua graça, do Teu poder, Senhor, cada dia, para podermos suportar, vencer, Senhor,
todas as obras malignas, Senhor. Em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.